Boa tarde, Jorge. Bom, boa tarde a todos. É um prazer tê-los aqui com a gente, né, no lançamento do, do quinto ciclo, né, do Programa de Sustentabilidade da Indústria do Imobiliário, o SIMB. O SIMB é um projeto da Bimóvel, do projeto Brazilian Fund, uma parceria da Bimóvel com a Apex Brasil. Ele surgiu, né, há alguns anos como uma demanda do setor privado e uma indicação, uma provocação da Apex Brasil e do governo, né, para que a gente elevasse a régua, o setor elevasse a régua em relação às questões de sustentabilidade que hoje, né, norteiam todos os acordos comerciais do mundo. E quando a gente observa o que vem ocorrendo nesse último ano de 2025 e agora 2026, com as questões das tarifas, o que é que nós observamos, né? Nós observamos que essa régua da sustentabilidade, né, ela vem subindo muito para as indústrias e para o setor. E, portanto, né, o SIMB, ele traz uma sinalização da parceria entre a Apex e a Bimóvel em relação ao que se pensa, ao que se deseja, né, do setor no mercado internacional, né? Lembrando que Brazilian Fund é um projeto para empresas exportadoras, né? E essas empresas essas que precisam se posicionar no mercado internacional. Mas mais do que isso, a gente sempre conversa, a gente sempre trabalha, né, com a questão de que não é só no mercado internacional, essa régua ela tem que ser trazida para o mercado interno, né? E ela tem que ser tratada de uma forma muito hábil e tem que trabalhar muito a questão da cultura, né, da sustentabilidade. Então, o SIMB, ele é um programa, é um hub de soluções de sustentabilidade empresarial, né, para o nosso setor, para o setor moveleiro, né? E para quem é o SIMB? Né? O SIMB é para empresários, primeiro para empresas exportadoras, né? E segundo, para empresas também que atuam no mercado interno, já que as exigências mundiais começam, né, a ser requeridas, exigidas no nosso mercado também. Esse hub de soluções em sustentabilidade, ele foi trabalhado, né, de uma forma muito homogênea, muito cartesiana, né, e o Luiz, que está aqui, que é o nosso diretor técnico da Ecovalor, da empresa que está trabalhando com a gente, vai falar um pouquinho dessas ações, mas vocês vão ver, e é importante que tenham presente, né, que os assuntos vinculados ao nosso setor, né, eles vão desde uma plataforma de sustentabilidade, né, que une ESG mais ODS, né, até um checklist, por exemplo, de certificações, calculadora de carbono, quem são os nossos parceiros, tem um guia de exportação e a gente já está trabalhando muito fortemente no selo de sustentabilidade. Então, eu gostaria muito de agradecer toda a equipe que está envolvida, que vem trabalhando ao longo dos meses, né? A Eduarda, o Luiz, o William, enfim, toda a equipe Abimóvel, Apex e Ecovalor. E gostaria de passar a palavra para o Luiz Goy, né? Que vai fazer a apresentação agora, no dia de hoje. E só reiteraria, por fim, antes de passar a palavra para o Luiz, eu reiteraria o quanto esse assunto ele é estratégico, o quanto ele é atual e o quanto nós precisamos avançar, né, nesse tema, porque a realidade hoje, política, econômica, internacional, nos mostra o impacto que esse assunto traz
tanto no mercado internacional como no mercado local. Luiz, com você, por gentileza. Perfeito, Cândida, uma boa tarde. Queria agradecer todos os presentes, tanto a PEX quanto a Abimóvel, por esse projeto, né, que já vem sendo construído e que hoje nós temos o prazer de fazer o lançamento dessa quinta edição do SIMB e principalmente poder falar um pouquinho para vocês sobre esse contexto de ESG, como ele é importante para os negócios, assim como a Cândida acabou de nos trazer. Eu entendo que a temática de ESG e de sustentabilidade ela é uma temática que a gente escuta bastante falar, mas talvez seja pouco comum a gente conseguir conectar ela com a estratégia. Então, o meu papel hoje vai ser trazer para vocês um pouquinho como esse assunto se conecta com a estratégia de negócio das empresas e, principalmente, como que o SIMB pretende ser essa ferramenta de auxílio para que vocês conectem essa estratégia e estejam cada vez mais alinhados com esses requisitos do mercado nacional e internacional que não param de mudar. E aí, pessoal, como foi falado pela Cândida, eu sou o Luiz Goy, eu sou diretor técnico na Ecovalor e nós somos a empresa que está auxiliando em todo esse processo de construção. Pois bem, para eu poder começar a falar desse assunto, eu acho que eu preciso trazer para vocês um pouco de contexto, porque muita gente escuta falar de ESG, entende que ele veio lá do ano 2004, mas tem algumas coisas que são bem relevantes da gente trazer. E eu queria contar um pouquinho de história, prometo ser bem rápido, mas a gente tem que entender o seguinte: o sistema econômico que a gente vive hoje, o funcionamento do sistema econômico que nós vivemos, ele já foi testado de forma severa e crítica por 4 vezes. A primeira vez foi lá no ano de 1929, e esse período foi o chamado crash financeiro. Foi o primeiro grande teste de governança que o sistema econômico que a gente vive passou. E por quê? Porque naquele período, várias instituições bancárias, financeiras, tinham questões de governança não tratadas que criaram um grande problema econômico no mundo inteiro, principalmente começando lá nos Estados Unidos, onde mais de 30 mil bancos quebraram a partir dali. Que aconteceu? Não tinha regra de governança. Simplesmente os bancos que eram focados em atividades exclusivamente de investimentos não existiam. Então você emprestava o seu dinheiro para o banco, colocava lá na sua conta, o banco especulava com o seu dinheiro. O que isso quer dizer? Quer dizer que não tinham regras específicas de segurança das pessoas, não tinham regras específicas para coordenar a governança no mundo financeiro. Esse foi o primeiro grande teste. A partir dali começaram a se criar vários processos para proteger as empresas, os bancos e os investidores dos riscos. Depois disso, a gente teve a crise ética e social. Quando a gente fala a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente começou a ver uma crise ética acontecer. Por quê? Porque nós tínhamos financiadores de ideologias, né, políticas que queriam ali conseguir aumentar a sua hegemonia dentro do mundo e automaticamente isso criou uma discussão muito grande sobre os países que financiavam, principalmente na Guerra Fria, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de determinadas questões étnico-raciais, todo mundo sabe disso. E a partir dali, houve um questionamento de quanto o nosso sistema econômico estava causando ali, talvez, algum tipo de impacto à nossa realidade social. Então, algumas pessoas, como Martin Luther King, como o próprio Nelson Mandela, começaram a levantar algumas bandeiras para dizer, olha, o sistema econômico ele funciona, porém algumas características estão causando separatismo racial, étnico, ou então até daqui a pouco por questões que se relacionam à orientação de gênero e todas as outras coisas mais que são relacionadas à ética e ao social. Depois dessa segunda crise, passada a Segunda Guerra Mundial, a gente entrou numa terceira grande crise que foi a crise ambiental. Imaginem vocês, os países todos se reconstruindo depois da Segunda Guerra, a tecnologia que foi desenvolvida durante aquele período entrando para a industrialização, para o processo de desenvolvimento, e isso tudo começou a aumentar cada vez mais alguns tipos de impacto, como, por exemplo, a poluição da atmosfera. Esse processo é interessante porque a poluição da atmosfera naquela época era vista como uma característica muito simples. Olha, onde tem fumaça quer dizer que tem progresso, porque alguém está produzindo, alguém está industrializando. Hoje, nós, quando vemos a fumaça, a gente já tem uma característica diferente. Se a fumaça é um pouquinho mais cinza, a gente já fala, nossa, tem uma poluição ali. Por quê? Porque a partir daquele momento começou uma discussão para tratar
sobre quais impactos esse nosso processo de desenvolvimento poderia estar causando no meio ambiente. Depois dessa crise ambiental, inclusive, começou a entrar um novo fator. Lá nos anos 70, mais ou menos, começou-se a discutir sobre um tal de aquecimento global. Eu costumo brincar bastante que eu, pelo menos, anos atrás, para você ouvir falar de aquecimento global, ou era na escola, ou era no Globo Ecologia, domingo às 8 da manhã. Você não ouvia falar de aquecimento global em nenhum outro lugar. Hoje, o tema aquecimento global, ele está na nossa rotina, ele está no nosso dia a dia. Por quê? Porque a gente está vivenciando isso. Mas, lá nos anos 70, esse assunto começou a ser tratado, começou a ser falado, e começaram a se perguntar: será que somos nós, a nossa atividade, que está causando essa mudança no clima? A partir de então, iniciou-se um estudo, existe um instituto chamado, né, o IPCC, que uniu especialistas, né, um painel intergovernamental, especialistas do mundo inteiro para estudar isso, e eles chegaram à conclusão de que sim, nossa atividade estava aquecendo o mundo. Isso tudo começou a levar eles a coisas que eles chamam de pontos de não retorno. O que seria isso? Eles entenderam que, se o aquecimento global começasse a acelerar de forma exagerada, com o crescimento populacional e o desenvolvimento de toda a nossa economia, tecnologia, a gente teria três pontos de não retorno. Um deles seria a savanização da Amazônia, ou seja, a Amazônia que armazena gases de efeito estufa por milhares de anos, emitiria esses gases de efeito estufa para a atmosfera. Isso causaria o derretimento de uma coisa que a gente chama de permafrost, que é uma área congelada permanentemente nos polos, que eliminaria metano para a atmosfera, e depois tudo isso causaria ali uma atmosfera insustentável para a vida terrestre. Olhando para isso, eu sei que a gente já coloca na nossa cabeça, nossa, mas isso é um discurso crítico, pesado, a gente não vai deixar chegar a esse ponto. E eu acredito que não mesmo. Acredito que nós, seres humanos, somos inteligentes, descobridores, pensadores e vamos trabalhar muito para evitar que aconteça tudo isso. E também é um processo que ele vai acontecendo com o tempo. Mas a grande questão não é essa. A grande questão é que o medo não é a chegada até essa ocorrência, mas sim como nós, seres humanos, reagimos no caminho dessa mudança. A grande preocupação é que com a mudança do clima a gente começa a gerar impactos gerais na nossa sociedade. E esses impactos são impactos de mudança política, mudança econômica, conflitos geoeconômicos e outras coisas que aumentam ali as questões sociais e as questões econômicas. E a gente sabe que, infelizmente, quando o clima muda, as pessoas mudam o comportamento. E quando começa a faltar recurso, automaticamente o nosso comportamento ele começa a ser crítico. Ele não é mais desenvolvido naquele formato diplomático. Ele começa a criar alguns tipos de conflito. Conflitos esses que podem ser conflitos tarifários, que vocês conhecem muito bem, sabem como funcionam, conflitos técnicos, conflitos até mesmo de separatismo e, claro, infelizmente, alguns conflitos armados. Tudo isso se movimenta a partir do momento em que os recursos começam a ficar escassos. Então a preocupação não é quando a savanização da Amazônia acontecer, mas esse caminho até lá, que tipo de impactos ele vai causar na nossa economia, e claro, esse impacto na economia vai mexer com todos nós e todas as nossas atividades e todas as nossas empresas, é claro. E aí fica bem aquela percepção, né, que nós deveríamos então atuar de uma forma que fosse mais consistente para a gente lidar com esse problema. E aí começa uma pergunta e uma discussão que é a mais comum nos dias de hoje. ESG, um termo que foi firmado lá no ano de 2004, que vem de uma sigla de ESG, né, do inglês de Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança, mas que a gente fica sempre com aquela pergunta: poxa vida, esse negócio de ambiental, social, governança, isso aqui funciona para o negócio mesmo? Realmente olhar para isso vai me ajudar a gerar valor, vai me ajudar a gerar resultados? É isso que eu quero tentar trazer para vocês hoje. Porque se vocês perceberem, as primeiras três grandes crises que eu comentei com vocês foram de governança social e ambiental. O ESG nada mais é do que uma tentativa de conciliar as crises que a gente viveu no nosso sistema econômico para tentar tornar isso um pouco mais equilibrado e reduzir um pouco dos impactos de toda essa mudança que pode acontecer. Mas aí entra o ponto principal. O nosso maior problema é, nós como sociedade vemos esse tema surgir, mas a gente sempre se remete ao passado. E a gente começa a falar, poxa, mas eu trabalhei tantos anos e nunca precisei pensar na questão ambiental, nunca precisei pensar na questão social,
nunca precisei pensar na questão de governança, por que agora isso vai ser importante? E aí eu trago para vocês que eu acho que um dos grandes problemas que nós temos é que a gente acredita que uma verdade é sempre uma verdade. E eu sempre, quando eu coloco esse assunto, eu gosto de brincar que se alguém conhece todos os itens que estão na tela, eu vou dizer para você que o tempo passou um pouquinho, tá? Porque esses itens aqui são itens que os nossos coleguinhas mais jovens provavelmente não conhecem muitos deles. Mas todos eles têm uma característica em comum. Todos eles foram desenvolvidos por alguém que descobriu algo super fantástico na hora que esse produto foi lançado. Mas tem um detalhe: esses produtos todos, eles perderam a sua força porque foi acreditado que esse produto resolvia todos os problemas e que ele não seria substituído por um aparelho infeliz que a gente gruda na nossa vida e que nunca teve tão perto do ser humano, igual desde a época medieval, quando precisava o ser humano andar com a espada para se proteger, é o celular que engoliu todos esses equipamentos, todas essas tecnologias. Isso quer dizer o quê? Que o mundo vai mudando, as necessidades vão mudando, as realidades vão mudando, isso cada vez mais rápido. E ESG nada mais é do que uma adaptação ao funcionamento dos negócios daqui para frente. E esse é o ponto que vai divergir entre os negócios que vão conseguir se manter e lidar com essas mudanças que virão e aqueles que não vão conseguir se adaptar. E aí, entendam, o mundo vai mudar. Isso a gente não tem escolha. O clima vai continuar mudando, porque a gente não vai fazer grandes mudanças de uma vez. A realidade vai continuar mudando. A diferença é, ou ela muda, eu fico esperando e fico para trás, ou ela muda e eu mudo junto o meu negócio para me adaptar a essa realidade. Pois bem, mas aí, entendendo tudo isso, existe um ponto importante para a gente conseguir quebrar um paradigma quando a gente fala de ESG e sustentabilidade. Na nossa cabeça, eu sei que é sempre muito comum a gente olhar para a sustentabilidade, olhar para a ESG e acreditar que é tudo a mesma coisa. E agora eu vou tentar trazer para vocês de uma forma simples o entendimento de um pouco de como eles se separam na sua consolidação. A sustentabilidade, eu digo para vocês que ela é decisão. E por que decisão? Porque eu digo que a sustentabilidade está na forma de pensar. A sustentabilidade, ela não está relacionada a fazer mais ações, e sim ela está definida a partir de como eu consigo ter mais pessoas decidindo de forma sustentável. Porque quanto mais pessoas decidem de forma sustentável, menos eu preciso me preocupar em fazer novas ações. E decidir de forma sustentável é tomar decisões pensando em três características. Primeiro, na hora que eu for decidir alguma coisa, é ambientalmente correto isso que eu estou fazendo? É socialmente justo? É economicamente viável? Se a resposta é sim para os três, faça. Se a resposta é não para algum, repense. Esse é o conceito base de sustentabilidade. Você conseguir fazer alguma coisa que não vai afetar o meio ambiente de forma crítica, não vai afetar pessoas de forma crítica e não vai afetar o seu bolso de forma crítica. Tem que ser economicamente viável, socialmente equilibrado e ambientalmente correto. Isso é uma decisão sustentável. E o que difere isso para o ESG? O ESG é a ferramenta que foi desenvolvida lá no ano 2004 para atacar e lidar com o órgão mais sensível do ser humano, o bolso. O ESG nada mais é do que uma forma de tentar traduzir aquelas crises que eu falei para vocês que a gente passou no nosso sistema econômico para um jeito de como que eu mensuro os riscos para os negócios para que financeiramente eu reduza os impactos negativos e amplie os impactos positivos. Isso é muito interessante, porque quando eu falo de reduzir os impactos negativos, eu automaticamente estou dizendo que é como que eu lido com as mudanças que começam a acontecer. Que mudanças são essas? É você exportar para a Europa, você ter uma normativa como a UDR, que é uma normativa que tem regras específicas para você conseguir exportar. É você começar a criar caminhos para você ter conexões com algumas empresas ou para captar crédito e você ter regras específicas de sustentabilidade e ESG para cumprir, senão você não consegue captar o crédito ou você não capta ele numa melhor condição. Então o ESG é essa tradução. Como que eu faço esse mecanismo de lidar com a governança, com o ambiental e com o social, mas sempre olhando para os riscos que eu tenho que reduzir e para as oportunidades que eu tenho que aumentar. Essa é a grande diferença. Sustentabilidade está no pensar, ESG está em como isso afeta o seu bolso. Mas, claro,
nós somos seres humanos e o mundo traduziu de forma talvez às vezes um pouco errada que ESG e sustentabilidade era tudo a mesma coisa e claro, nós fomos lá e levamos tudo para o coração. A gente acreditou que tanto sustentabilidade quanto ESG era unicamente uma temática de fazer bem para o outro, de pensar na comunidade, de abraçar, plantar arvorezinha, de fazer esse benefício. E não é bem assim que funciona. Tudo isso são impactos indiretos que essa agenda gera, mas o intuito principal é ESG, é garantir lidar melhor com os riscos prioritários que as nossas empresas vão precisar a partir de agora ou desde os últimos anos para daqui para frente com as grandes mudanças de mercado, tá? Então, entendam claramente que se a sustentabilidade é pensar ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável, coloquem na cabeça de vocês que ESG tem como objetivo não fazer bem ambiental, não só fazer bem social, não só fazer bem governança, mas proteger os dois maiores patrimônios que toda empresa tem: a sua reputação e o seu resultado financeiro. Então, ESG não tem intuito no E, no S, no G. O intuito do ESG é proteger os maiores patrimônios das empresas. Ele foi criado exclusivamente para isso. Agora, como isso funciona? O objetivo principal do ESG é proteger a reputação e o resultado financeiro. Agora, como é que o ESG faz isso? Simples. Através de conseguir lidar e gerir os três capitais mais complexos que uma empresa tem que lidar: o capital natural, o capital humano e o capital financeiro. Esses são os três capitais que são extremamente voláteis, que estão ficando cada vez mais escassos e que impactam diretamente a rotina dos negócios. Então, o capital natural, a gente sabe, vocês principalmente que trabalham no mobiliário sabem muito bem disso, o quanto o custo de matéria-prima cada vez aumenta mais, o quanto a complexidade para você poder obter uma matéria-prima de determinada qualidade, a dificuldade de você conseguir competir no mercado com os custos disso. É a gestão do recurso natural. Quanto melhor você gerencia ele, melhor você consegue fazer negócio. Falando do recurso humano, eu vou comentar aqui, mas eu acho que é um pouco chovendo molhado. Todo mundo sabe aqui que o recurso humano, ou seja, contratar pessoas, mão de obra, está cada vez mais difícil. A realidade da mão de obra está cada vez mais complexa. E não é porque o mundo tem menos gente, mas porque a relação ser humano e trabalho mudou completamente. Em alguns casos, em alguns setores, eu vejo uma realidade onde eu tenho empresas que falam: olha, eu tenho uma empresa aqui que o avô trabalhou na construção civil, o pai trabalhou na construção civil, o filho quer trabalhar por aplicativo. A relação com o trabalho mudou e as pessoas estão com visões diferentes do trabalho. Até porque depois da pandemia, com esse negócio que a gente começou a ver de mídia social, mudou tudo, né? É simples, você olha no Instagram, todo mundo é bonito, no Facebook todo mundo é feliz, no LinkedIn todo mundo é bem sucedido, né? A vida passa por recortes e as pessoas acreditam muito nessa realidade. E isso tem feito a relação com o trabalho ficar cada vez mais complexa. E claro, quem gerencia melhor a mão de obra fica com a mão de obra mais qualificada e automaticamente é mais competitivo. E o recurso financeiro, porque o recurso financeiro também fica mais escasso por conta dos financiamentos para a mudança climática. As empresas vão ter cada vez mais dificuldade de conseguir captar esses recursos e quem tem um alinhamento melhor a condições de ESG vai conseguir captar recursos, tanto de forma mais assertiva, quanto também com um custo menor. Isso é a tendência daqui para frente dentro do mercado. E agora, eu protejo esses capitais, eu gerencio bem esses capitais para quê? Para eu conseguir proteger a minha empresa dos maiores riscos que podem afetar o negócio. O risco ambiental, porque o risco ambiental, para quem não sabe, ele é um risco que a gente chama de imprescritível, ou seja, a legislação ambiental, ela caracteriza que qualquer injúria ambiental que você comete, ela se torna crime ambiental imediato. E todo crime ambiental não prescreve. Então, a legislação ela pode tardar, mas não falha. Se você cortar uma árvore irregular no quintal da sua casa, seu neto pode ter que pagar por isso. Então, automaticamente eu já vejo que é um risco altíssimo. Fora outros riscos ambientais que têm essa desconexão ambiental entre exportação e importação que dificulta esse caminho. Além disso, tem o risco social. Uma vida não tem preço e toda vez que o impacto é causado a uma pessoa, esse impacto ele entra no crivo da sociedade. Porque hoje em dia isso muda a nossa realidade do dia a dia, porque qualquer pequeno impacto gera grandes impactos quando viralizam, né, algumas comunicações. Então, esse é outro risco muito crítico que a gente não consegue medir. E o último é o risco corporativo que está relacionado à confiança do negócio. E confiança é algo cada vez mais difícil de obter
e mais importante nas relações. Quanto mais confiança você tem, mais negócios você faz. Quanto menos você tem, mais você se afasta dessa realidade. No passado, né, a gente brincava que a gente fazia contrato, né, cuspiu na mão, apertou a mão, a palavra dada não volta. Hoje em dia são contratos, diligências, são várias e várias coisas para confirmar a confiança. Então entendam que o ESG é uma ferramenta que, através de gerir esses riscos, ele consegue te ajudar a controlar melhor os recursos críticos do negócio e isso vai te ajudar a proteger os patrimônios mais relevantes que a sua empresa tem. E esse G vai gerar resultado quando? Principalmente quando o foco estiver naquilo que é mais crítico e se autofinanciar na sua empresa. Ou seja, quando eu priorizar aquilo que é realmente estratégico para o meu negócio. E a gestão disso vai ser baseada sempre em proteger e blindar os maiores patrimônios que o seu negócio tem. E indiretamente, ele vai gerar resultado positivo para o meio externo. Eu costumo brincar sempre que é mais ou menos aquele negócio, quando a pessoa está dentro de um avião e aí eles dizem, né? As máscaras de oxigênio vão cair, coloque primeiro em você para depois você ajudar quem precisa, senão morrem os dois sem ar. E é basicamente assim que o ESG trabalha. Como é que eu consolido a proteção da minha empresa? Essa é a prioridade. Eu protejo a minha empresa desses riscos e, através disso, indiretamente eu gero impactos positivos. Porque se eu estou não gerando impactos ambientalmente negativos, nem socialmente ruins, e muito menos gerando impacto financeiro, eu consigo gerar impactos ao meio externo positivos também, desde que a minha empresa esteja saudável e alinhada a esses objetivos e esses requisitos. ESG é essa tradução das novas necessidades para o negócio parar em pé, mas claro, não olhando só única e exclusivamente para uma linha do resultado, que é a linha financeira, é olhar para isso ao longo prazo. E para o longo prazo eu preciso pensar na questão social, na questão ambiental e na questão de governança. Agora, a gente sabe, né, que o cliente, quando vai fazer uma compra, né, quando ele vai ter um produto, ele tem uma expectativa. E vocês que são desse ramo sabem muito mais do que eu que o mundo é cheio de tendências, de mudanças, de transformações. Só que o ponto principal é o seguinte: todas essas transformações, todas essas mudanças, elas também passam por algumas atualizações. E hoje nós vivemos um mundo que ele é chamado de nexialista, uma realidade nexialista. Por quê? Porque lá no passado a gente tinha uma visão generalista. E aqui, brincando um pouco com vocês, no passado eu lembro, pelo menos eu lembro disso, né? Que a gente, quando queria ter alguma solução médica simples, a gente não ia até o médico, a gente ia até o farmacêutico. O farmacêutico era a pessoa que resolvia todos os problemas. E o que, que era essa realidade? Essa realidade era uma realidade que a gente chamava de generalista. Pessoas que tinham conhecimento de amplitude, conheciam um pouco de cada coisa. E isso para nós fazia muito sentido. Agora, o que, que aconteceu? O tempo mudou e hoje a gente começou a viver já mais uma realidade especialista. Hoje em dia você tem um médico especialista na unha do dedo mindinho do pé esquerdo. O que, que é esse nível de especialidade? É um mundo que queria chegar num refino adicional de qualidade. Só que esse refino adicional também não resolve todos os problemas. A partir daí surge o tal do nexialismo. É quando eu tenho alguém ou algo que traz nexo. Essa é a expectativa do mercado. Ele não quer mais uma empresa que seja só ambientalmente correta, como também não quer só o melhor orçamento. O que ele quer é uma organização que se conecte com ele com nexo, entregando algo que é sustentável, que traz confiança e ao mesmo tempo que gera para ele valor de resultado em produto, de qualidade e de preço. E esse nexialismo ele é muito complexo, né? Porque ele está relacionado a gerar valor mais estratégico. O intuito não é só gerar valor financeiro, o intuito é gerar valor estratégico. E aí, claro, a gente sempre vai ter o físico que vai ter a comparação, um produto mais bonito que o outro, um produto mais barato que o outro, um produto visualmente de uma cor melhor do que a outra, mas é aí que tá. O intangível, ele cria uma conexão. Nós estamos vivendo uma realidade mais nova, onde as conexões entre as pessoas são cada vez mais importantes. Então, esses bens intangíveis, que são os bens relacionados a equilíbrio ambiental, equilíbrio social, bom alinhamento com essas demandas, bom alinhamento com a questão de governança, fazem essa conexão começar a ser mais forte
e automaticamente geram essa aproximação com esses novos públicos, a fazer novos negócios e criar relações que sejam mais eficientes. E aí, claro, de tudo isso que eu falei de ESG para vocês, uma das perguntas que todo mundo fica, Tem que legal, deixar que ESG leva uns esfrega para essas é perguntas. importante, ESG é algo que faz sentido, ESG é algo que vai ajudar os negócios a se transformarem. Muito bonito, Luiz, muito legal. Mas por que isso começou a se transformar? Por que agora isso começou a chamar a atenção? Eu trago para vocês alguns assuntos. O primeiro é o tema de diversidade, equidade e inclusão. Com certeza todo mundo ouviu falar desse assunto. Diversidade, ser diverso, né? Equidade é dar espaço de fala e garantir, né, condições equitativas, independente de gênero, orientação, de idade e tudo mais, cor. E, claro, que a inclusão é garantir que essas pessoas estejam no mesmo ambiente. O problema é que a gente falou de diversidade e inclusão sempre de uma forma muito numérica. E a gente esqueceu que gente não é número. Né? Então, falar de diversidade, ser diverso, falar de inclusão, incluir, a gente cria números, metas, inclui as pessoas, independente de quem são, cumpre a meta e está resolvido. Mas a gente esquece que tem um fator que é o da equidade. Pessoas diferentes nos geram resultados diferentes porque enxergaram a vida de jeitos diferentes. Isso é o que gera valor. E é isso que gera esse engajamento e essa importância para essa temática de ESG. Então, a parte importante é que a gente consiga colocar na nossa análise, na nossa visão, que quando eu falo de diversidade, equidade e inclusão, é como é que eu faço para ter pessoas diferentes, em condições diferentes, mas que me auxiliem a enxergar o mundo de um jeito diferente. Isso tudo transforma, tá? Um exemplo claro que eu sempre gosto de falar, né? Tem um caso de uma empresa que foi construída por dois especialistas aí brasileiros que se encontraram na Europa tempos atrás, e esses dois especialistas, eles vivenciaram uma coisa muito interessante, que foi construir uma empresa para fazer entrega de delivery no Morro do Rio de Janeiro. E nesse caso que foi feito, foi muito interessante porque eles eram especialistas formados em Harvard, Oxford, e não conseguiram colocar esse projeto para frente. Aí um dia eles foram lá e contrataram uma moça que não tinha finalizado nenhum ensino fundamental, e essa moça disse para eles o seguinte: olha, aqui não é desse jeito que funciona, aqui tem várias coisas que acontecem de um jeito diferente que vocês precisam mudar. E essa moça, que não tinha nem a formação, a formação básica, foi lá e conseguiu pôr em pé uma empresa de um especialista de Harvard e outro de Oxford que não conseguiram colocar isso para funcionar. Então, basicamente, diversidade, equidade e inclusão é enxergar esse tema como algo que ajuda a tornar as organizações mais competitivas, não como número. Quando eu vejo gente diferente participando, pessoas que enxergam o mundo diferente, que pensam de jeitos diferentes, que viveram realidades diferentes, automaticamente eu consigo criar resultados diferentes. Então, esse foi um grande motivador para que esse tema começasse a ganhar tanta força. Depois disso, a gente tem a questão das mudanças geracionais. Eu sei que os profissionais de RH falam que tem várias gerações, e tem mesmo, mas eu acho que a grande separação geracional ela se divide em duas. Existe uma geração que é a minha, que se limita até o ano de 1990, no máximo ali, que é a geração resiliente. É a geração que aprendeu que para ter sucesso você precisa de sangue, suor e lágrimas, né? É a geração que entendeu o seguinte: olha, para ter sucesso, para ter resultado, tem que ralar bastante, tem que trabalhar bastante, tem que viver com bastante complexidade, porque isso é o que vai gerar valor no nosso trabalho. Essa geração trouxe resiliência para a nossa rotina, trouxe a busca por resultado para a nossa realidade. Mas, a partir dos anos 90, as gerações começaram a ser educadas, alfabetizadas e treinadas com um equipamento eletrônico que conectava ela a tudo. Então, imaginem só, pessoas que não precisaram ir a uma biblioteca pública para conseguir ter informações, pessoas que não precisaram pesquisar livros e mais livros para conseguir chegar a uma informação, pessoas que cada vez têm acesso mais fácil às condições e às coisas, elas enxergam o mundo de outro jeito e não tem melhor ou pior. O que tem é que são percepções distintas. E essa geração emergente adicionou à nossa fórmula lá de sangue, suor e lágrimas um tema que a gente nunca teve tempo de pensar: ser feliz. Não dava tempo da gente pensar em ser feliz na construção, né, da nossa realidade. E essa geração começou a pensar nisso de um jeito diferente. Essa conexão
foi então que começou a falar: se a gente não olhar mais para a questão social, a gente não vai conseguir aproximar essa geração como força de trabalho, não vai conseguir aproximar essa geração como investidor, como cliente, e automaticamente toda empresa que perde relações perde dinheiro. Aqui aumenta as suas relações, aumenta o seu capital atraído. Portanto, essa mudança geracional também criou um grande impacto bem considerável nesse tema, que foi mudar as gerações, conflitar a realidade delas, faz com que as empresas precisem mudar para se adaptar a essa nova realidade. Um outro exemplo, um exemplo que é mais complexo, né? A mudança do clima de fato. Eu brinquei com vocês, dei o exemplo aqui que a gente ouvia falar disso de forma muito esporádica, né? Hoje em dia a gente vive a mudança climática. Essa foto aqui, infelizmente, que eu estou colocando aqui para vocês, é uma foto do Brasil, lá no Rio Grande do Sul, que aconteceu há poucos anos atrás, e eu acho que todo mundo lembra desse momento, né? O que, que aconteceu? Aconteceu que a gente teve um grande impacto no nosso país, que mexeu com logística, que mexeu com empresas, empresas fecharam as portas, vidas foram perdidas, fora as pessoas que perderam diversos bens materiais também, mas o principal, muita gente perdeu a vida nessa realidade. Então, a mudança do clima, que lá no passado a gente escutava falar que aconteceria em 50, 70 ou 100 anos, a gente está enxergando e vivenciando. E essa realidade que nós estamos vivendo, ela começa a trazer justamente essa reflexão. E aí, se a gente não fizer nada, o que vai acontecer com as nossas empresas e automaticamente com as nossas vidas? Esse é o impacto principal. E a cobrança da sociedade. A sociedade começou a cobrar cada vez mais por essas questões. Hoje, impactos sociais são cada vez mais críticos. Uma empresa, para ser cancelada hoje em dia nas mídias sociais, é muito fácil. Basta alguém for ir lá e fazer um vídeo na internet e esse vídeo viralizar. Então, a cobrança da sociedade por esses temas também começou a ser mais relevante e, claro, começou a impactar a realidade dos negócios. Então, de todo esse contexto que eu trouxe para vocês, como que nós, empresas desse ramo do mobiliário, podemos colocar isso em prática? Então, justamente nessa etapa, nessa parceria criada ali a Bimóvel e a Pex, surgiu a quinta edição do SIMB. Uma formatação, uma estruturação para que as empresas associadas consigam ter um processo lógico alinhado com a realidade atual do mercado, com as necessidades principais do mercado de exportação, com as novas tendências que são cobradas e questionadas pelos países, pelas instituições financeiras, pelo mercado. Então, o SIMB ele nada mais foi do que uma reconstrução nessa edição de trazer tudo aquilo que é tendência e necessidade na sustentabilidade e ESG para as empresas do nosso ramo. E aí, o intuito principal, tornar o SIMB como um padrão certificado. Ou seja, conseguir garantir que eu posso certificar o atendimento a vários requisitos relevantes ao conseguir participar ali das temáticas do SIMB. Então, tudo isso foi criado através de uma estrutura de governança que conta com os requisitos mais atuais do mercado, tá? Tudo que tem de novo nos processos de mercado entre governança ambiental, governança social e governança corporativa foram inseridos dentro desse programa. A parte principal esse programa ele conta com uma governança que pega referências das maiores certificações que existem no Brasil e no mundo, com as regras mais atualizadas e mais bem estruturadas, para a partir daqui a gente criar esses 4 manuais aqui, que são os que estão na tela de vocês. Um manual de certificação, um documento lá completo que ele detalha como funciona o programa, quais são as regras, quais são os requisitos e que conexões com esses requisitos são geradas, e também cadernos específicos ali que trazem os indicadores das temáticas ambientais, das temáticas sociais e das temáticas de governança. Essa é a estrutura base que direciona o programa do SIMB nesta edição. Como é que dentro desses cadernos as coisas funcionam? Esses 3 cadernos que têm indicadores e requisitos, eles se dividem em 21 temas prioritários, que envolvem desde a governança da sustentabilidade, gestão da cadeia de valor,
a parte de condição de trabalho e direitos humanos, saúde ocupacional, segurança do trabalho, gestão de resíduos, uso do recurso natural, ciclo de vida do produto. Foram meses de trabalho conjunto da Abimóvel, nós, Ecovalor, também buscando essas condições, essas informações do mercado para trazer um plano e um projeto todo pronto e disponível para as empresas que são associadas conseguirem ali ter tudo isso à mão para poder executar o processo, tá? Cada um desses temas prioritários são divididos em indicadores. Então, por exemplo, eu tenho o tema de governança da sustentabilidade. Dentro dele eu vou ter indicadores que vai falar sobre ter os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável prioritários, ter uma política de sustentabilidade, ter ali um processo que forma um comitê de sustentabilidade ou responsável de sustentabilidade. Então, ali dentro, nós criamos toda uma trilha que eu trago a governança ambiental, social e corporativa para temas prioritários que são as maiores expectativas do mercado no assunto e ali dentro indicadores detalhados para ajudar vocês a construir uma jornada de ESG para atender esses requisitos que estão sendo necessários agora no mercado, tá? O processo ele tem um contexto de certificação. Então, as empresas que, né, se interessarem por se certificar nesse processo, as associadas elas vão ter um processo de auditoria independente realizada por um organismo reconhecido que vai dar uma chancela para esse processo, um reconhecimento estratégico em ESG, porque é tudo que o programa tenta trazer, e uma governança que vai permitir às empresas ter um processo evolutivo. Não é hoje, hoje eu estou distante, não, ela dá uma trilha para você conseguir ir evoluindo passo a passo com o seu alinhamento para que você cada vez mais consiga avançar dentro do processo. Porque ao final ele vai contar com um sistema de pontuação. E esse sistema de pontuação vai colocar as empresas dentro do seu percentual de atendimento dos requisitos em um nível bronze, com 30% de atendimento, nível prata, com 50%, o nível ouro, com 70%, e o tão buscado nível diamante, com 90% do atendimento dos requisitos. Ou seja, é uma jornada de melhoria contínua. Quanto mais eu avanço nessa agenda, mais eu estou preparado para o mercado, para os requisitos, e ao mesmo tempo, mais eu consigo ali ganhar um reconhecimento dentro do programa SIMB. E aí, tudo isso vai ser feito, como a Cândida bem falou no início, através de uma plataforma online. Então, o ponto principal que vocês vão enxergar dentro desse processo é que, primeiro, vocês vão conseguir lançar as métricas dentro da plataforma de forma semestral, para que o relatório setorial, inclusive, seja conduzido a partir de lá. Então, os indicadores vão ter um ambiente disponível para esse lançamento dessas métricas. Lá dentro, a ferramenta para fazer a calculadora de carbono também disponível, onde vocês lançam dados da sua rotina, dados do dia a dia da operação e automaticamente a ferramenta vai fazer os cálculos para gerar os resultados de carbono das emissões de cada uma das empresas ali. Além disso, vocês vão passar por um processo onde nós vamos ter webinars mensais com vários convidados especialistas nos temas, que são esses temas mais importantes e que são os temas que fazem parte do programa. E além disso, a expectativa futura de criação de um canal Comunidade Simb, que vai ser o canal onde vai ter um ambiente para tirada de dúvidas, conexão entre as empresas do setor e, claro, discussão dos associados ali sobre esses temas relevantes, atualizações e, claro, o funcionamento do programa em si. Tudo isso está aqui pronto, desenvolvido dentro de uma plataforma toda ambientalizada com a cara do Simb. Então, essas imagens que vocês estão vendo aqui, nada mais são do que as imagens da plataforma do acesso que vocês, associados, terão no acesso ao programa do Simb. É um ambiente digital totalmente intuitivo para poder usar, você vai acessar automaticamente por ali, e lá dentro você vai conseguir ali tanto acessar o programa, que você vai detalhar os dados todos de sustentabilidade com esses requisitos do Simb, para ver os seus dados. Caso esteja interessado, passar por um processo de certificação para receber uma chancela e o selo no nível ali característico do seu resultado, e também para inserir todos os dados de carbono e os dados que são reportados semestralmente pela associação, tá? E aí, pessoal, o nosso objetivo, então, contextualizando aqui para vocês sobre todo o processo do Simb, é conseguir
ser uma ferramenta para alinhar as indústrias do mobiliário a essas novas tendências do mercado. Eu sei que provavelmente vocês estão acostumados a ver que todo dia surge uma coisa nova. Ah, porque agora tem uma regra nova, agora tem um objetivo novo. O intuito é esse, conectar tudo isso. Nós estamos trabalhando num processo já de construção de um manual de exportação atualizado. Esse manual já vai trazer todas essas novas regras que estão presentes ali. Tudo isso são métodos e métricas que a gente está criando em um programa para ajudar vocês a estarem sempre atualizados e conseguirem manter a competitividade dentro dessa realidade que a gente está vivendo. Além disso, tem um outro manual que também está sendo consolidado, que é o Manual de Economia Circular, que, claro, vocês também vão ver que também está dentro desse processo, dentro dessa conexão com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, com as políticas internacionais de economia circular, que envolve passaporte de produto, tudo isso que está surgindo. Então entendam que esse é uma construção, é um programa para auxiliar vocês a chegarem nesse caminho de atender esses requisitos internacionais. E aí, o que temos de percepção e previsão de próximos passos? A partir de agora, lançamos o programa, oficialmente vocês já sabem que ele existe, já sabem todas as ferramentas que ele tem presentes. A partir de agora, nós iniciamos algumas etapas. Primeiro, o processo de cadastro dos associados nesta plataforma. Uma plataforma digital onde vocês vão conseguir acessar, vão receber login, toda com proteção da lei de proteção dos dados, para que vocês consigam acessar esses conteúdos. Além disso, vocês vão poder, a partir desses cadastros, acessar os cursos, os webinars, os materiais, os conteúdos e também essa comunidade que será desenvolvida a partir de então. Vocês vão poder perceber que para acessar esse conteúdo, vocês receberam um acesso a um formulário através do nosso chat. Esse formulário, imediatamente, vocês conseguem se cadastrar, se inscrever, e a partir disso vocês podem chegar até as informações ali para fazer esses cadastros para todos os que são associados à Bimóvel. E claro, assim que finalizados e assim que forem dados os andamentos, vocês vão ter acesso ao manual de exportação atualizado, ao manual de economia circular e também vão começar a ter aí, por iniciativa da Bimóvel, webinars mensais para a gente poder aí trazer conteúdos novos e informações novas sobre tudo isso. E para eu poder finalizar, então, todo esse meu conteúdo que eu trouxe aqui para vocês, eu trouxe vários dados técnicos, uma visão de ESG, de negócio, cheia de business, mas eu, desde que eu trabalho com isso, que já fazem alguns anos, né, eu sempre coloco, né, que eu não posso falar desse assunto sem causar uma reflexão importante, que é a reflexão, inclusive, que me fez começar a acreditar muito nessa agenda e acreditar no resultado que ela gera para os negócios e para as pessoas. Então, eu queria que vocês também saíssem daqui com a reflexão de que o ESG vai muito além dessa visão de meio ambiente, visão de sociedade ou até da ideologia. E isso não acontece porque é melhor ou pior, porque é mais para um lado, mais para o outro. Isso não existe. Isso acontece porque todo problema ambiental se transforma em problema social e todo problema social vira um problema econômico. Não existe mais desconexão. O problema ambiental vai causar impacto social e automaticamente vai causar impacto econômico. Não tem como desligar nenhum dos três. Então, se eu trabalho bem com os três, automaticamente eu consigo ajudar o econômico, ajudar o social e ajudar o ambiental. Isso quer dizer que se eu cuidar melhor do recurso ambiental e cuidar melhor das pessoas, automaticamente eu cuido melhor do meu dinheiro e dou manutenção para o futuro da minha empresa. Então, eu acho que de tudo isso a gente só não pode deixar nossas teorias nos separarem. A gente tem que usar elas como um jeito de preservar o futuro para quem está chegando. Eu acho que a gente não precisa abrir mão do que a gente faz hoje para o futuro. O que a gente precisa fazer de forma mais consciente, equilibrada e conjunta, tá? Aí muita gente fala, mas eu sou só um fornecedor, sou só uma empresa, sou só um cliente, sou só uma pessoa. Então eu queria que vocês refletissem sobre esse ponto, que foi o que me fez pensar nisso, que é não pensar no tamanho do seu impacto quanto à questão de sustentabilidade, de ESG, como uma pessoa no meio de tantas para decidir. Porque gente não é número. Gente, principalmente, move através do exemplo. E o exemplo, que é o mais importante, ele não tem limite de alcance. Então, eu acho que quando a gente olha para esses temas, a gente tem que pensar qual o exemplo que a gente deixa e que vai fazer a gente ser lembrado. Porque isso é o que a gente chama de legado. E legado é parte daquilo que número nenhum consegue explicar e que só pessoas conseguem produzir e desenvolver. Muito obrigado.
Obrigado, Luiz. Obrigado a todos, né? Bom, conforme o Luiz já mencionou, né? Nós temos, gente, pela frente, nós vamos fazer agora uma divulgação, nós vamos fazer um uma matéria sobre isso, né, com um passo a passo de como, né, os associados do Brazilian Fund podem começar a se inscrever, a entrar na plataforma. Então, agora na próxima semana a gente vai passar isso para vocês, né? E o trabalho ele só iniciou, gente. Ele não está finalizado. São os primeiros passos que nós damos hoje, né? É um processo de construção. E aí eu gostaria também, né? Se tiver, nós temos ainda, se eu não me engano, são 8 minutos. Eu gostaria de abrir se tem se alguém gostaria de falar, né? A gente tem 8 minutos, então eu abriria a palavra para que vocês possam perguntar. Temos perguntas? Bom, então, gente, olha só. Cândida, boa tarde. Oi, Ô Marcelo Marcelo, Aquino, tudo bom? tudo Boa tarde, bem? Luiz. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Cândida, assim, é bem complexo o assunto, mas eu acho que eu entendi a proposta. Me parece que é criar uma certificação, é mais ou menos isso, criar uma certificação para dar uma validação nesse processo que a gente entre o triângulo da sustentabilidade social, econômica e ambiental, e isso parece que vai validar. Nós vamos ter que fazer um acompanhamento desse trabalho, pelo que eu entendi. Achei extremamente interessante, porque eu estou na ponta da cadeia, que eu busco madeira, por exemplo, para minha matéria-prima, eu busco madeira no manejo. Então, eu tenho desde lá da floresta até a casa do cliente ou empresa que a gente coloca o móvel. Aí eu queria a minha pergunta era o seguinte, ou é a seguinte, essa certificação vai ser de todo o processo ou parte da produção? Como que vai funcionar isso daí, a grosso modo? Luiz vai responder. Vamos lá, Marcelo. Primeiro, obrigado pela pergunta. Que bom que você fez esse resumo, porque você conseguiu captar de todo o conteúdo que a gente falou aqui um resumão. Ótimo. Basicamente, essa certificação ela vai poder ser especificada em etapas, tá? Ou, por exemplo, eu posso falar da certificação como uma empresa olhando para tudo. Minha empresa tem 3 unidades, por exemplo, ela pode olhar para toda a empresa corporativa, eu posso escolher uma unidade específica, um ponto específico para trabalhar. Ela vai ter essas aberturas. Porém, ela não é porque a certificação é só da sua empresa, por exemplo, que não vão ter requisitos lá dentro que falem da conexão sua com seu cliente, sua com seu fornecedor. Vão existir requisitos que se relacionam a isso, porque são super importantes para o ESG. Então, independente se você olha para a sua empresa num âmbito corporativo ou num âmbito uma unidade de empresa, sempre ele vai olhar para essas conexões, tá bom? Entendi. Enfim, vai ser praticamente você vai acompanhar toda a cadeia, da Exatamente. origem até a entrega desse produto. Isso aí. Genial, adorei. Obrigado, Cândido, obrigado, Luiz. Acho que eu estou falando isso porque a primeira coisa que me cobravam lá em Milão era se eu tenho certificação, ou seja, eu tenho origem de manejo e tudo, mas essa auditoria externa eu não tenho. Então, se está se montando uma instituição que vai conseguir medir a gente ou certificar a empresa, eu já estava procurando FSC. Eu acho que o objetivo é mais ou menos isso, para te dar validar o teu processo como um todo. Pelo que eu entendi, é isso, né? É Perfeito. isso Inclusive, a sim. pergunta da Andrea, que é isso mesmo, processos, não produtos. Joia. Tá bom.
Obrigado. Era essa, tá tirada a dúvida. Da dúvida. Mas é o início do processo, tá, Marcelo? A gente É longo. levou algum. É assim, é um processo que nos foi, né, provocado, como eu disse no início da live, né, que é uma necessidade que o Brasil, né, que as cadeias produtivas estão sendo exigidas, no caso do projeto, um projeto de exportação com empresas exportadoras, né, nós temos que elevar a régua, nós temos que desafiar os nossos limites, né? E antes mesmo disso tudo acontecer, você vê, né, já tem tarifaços, já tem algumas questões ambientais batendo à nossa porta, tem algumas denúncias, então a gente tem que se antecipar a isso tudo que está acontecendo, as novas regras internacionais, né, as novas exigências internacionais e mostrar, né, dentro do projeto Brasil Advance, que é uma parceria da Bimova com a Apex, que nós estamos, né, trabalhando nisso, que nós estamos preocupados com isso e que o projeto está dando isso para as suas empresas. Não é uma tarefa fácil, é um nicho, né, vocês vão ver vários produtos sendo disponibilizados, né, mas é um processo, né, então a gente tem que dar os primeiros passos, e a gente É. também vai ajudar a monitorar no sistema, né? Vai trabalhar com vocês, vai ver o andamento de cada empresa, vai acompanhar, né? Como o Luiz falou, nós vamos ter lives mensais, né? E a gente vai acompanhar vocês um passo a passo, tá bom? Eu acho que Joia. era isso, gente. Temos mais 3 minutos, né? Mais 3 minutinhos. Eu acho que, enfim, então na próxima semana a gente vai encaminhar uma matéria para vocês, um artigo com passo a passo, né? Se necessário, nós vamos fazer mais uma live mais focada na capacitação da plataforma. Quem quiser acompanhar passo a passo, a gente vai fazer isso, né? E aí a gente vai começar a trabalhar. Combinado, gente? Joia, Eu vi que, Andréia, muito obrigada pela tua colocação. A gente pensou muito no como seria essa apresentação, né? Ser muito didática, com uma linguagem, né? Muito acessível. E esse era o cuidado que a gente tinha que ter com vocês. E esse é o nosso cuidado. E a equipe está trabalhando dessa forma, para a gente conseguir chegar, porque não é um tema, vocês sabem, não é um tema fácil, né? Não é um tema que tem um atrativo, né? Ele geralmente ele está associado a uma penalização, a uma barreira, a uma dificuldade, né? E como a gente vai trabalhar isso? E a gente se questionou como trabalharíamos isso. Isso é muito difícil, né? Não é um tema, é um tema penoso, eu diria, né? Com certa dificuldade de compreensão. Então, vamos tentar trabalhar isso da melhor forma possível, né? Vamos tentar cativar todo mundo para que a gente tenha um resultado efetivo e que possa posicionar vocês num mercado, tanto interno como externo, melhor, tá bom? Então, a plataforma, nós vamos começar, Marcelo, a partir da próxima semana, quando a gente fizer o artigo, colocar o passo a passo, a gente vai trabalhar com vocês. Combinado? Então, gente, o que que eu estou vendo? Leandro, ótimo, e para a pessoa do Equador. Obrigado, obrigado, né? Enfim, até a próxima semana, gente. Nós voltamos na próxima semana com o artigo e já com uma data para a gente trabalhar a capacitação para entrar na plataforma. Combinado? Muito obrigado, gente. Um abraço, viu? Tchau, tchau.